Será que Deus rejeita algo que a gente entrega para Ele? Hoje eu te convido a fazer comigo as reflexões do capítulo 4 do livro de Gênesis. No capítulo anterior, no 3, nós falamos um pouco sobre o pecado do homem e da mulher, quando o pecado entra na humanidade, a queda, do que aconteceu, como a serpente, ali representando o inimigo, é astuto, como ele coloca dúvidas na nossa cabeça, como ele coloca como vantajoso algo que na verdade vai nos destruir e o quanto nós precisamos ter cuidado, porque cada escolha nossa gera uma consequência. E hoje eu te convido a refletir então aqui no capítulo 4, onde conta a história de Caim e de Abel, muito conhecida também. Mas eu te convido a refletir sobre essa história. O capítulo 4, ele começa dizendo que Adão e Eva tiveram relações e Eva engravidou, primeiramente de Caim e depois de Abel. Isso nos mostra que Adão e Eva eles estavam seguindo como Deus ordenou, multiplicando, tendo filhos. Então eles estavam ali num caminho de obediência. E quando os filhos cresceram, Caim e Abel cresceram, cada um seguiu para um caminho. Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo, então ele foi mais ali trabalhar com a parte de agricultura, ambos no tempo da colheita, eles apresentaram parte da produção deles para Deus. Então, Abel apresentando a parte da produção de ovelhas e Caim a parte da colheita do solo. Aqui é interessante dizer que ambos, tanto Caim quanto Abel, trabalhavam como o Senhor ordenou, O Senhor deu ali a responsabilidade ao homem do trabalho e ambos estavam trabalhando, ambos estavam produzindo e ambos estavam ofertando ao Senhor em coisas diferentes, em produções diferentes. Isso também é interessante quando a gente olha para irmãos, Os irmãos normalmente eles agem de forma, eles optam por caminhos diferentes, eles seguem, áreas de atividades diferentes, trabalhos diferentes. Isso a gente vê aqui que é comum, e a questão aqui é sobre a oferta, O foco é sobre a oferta. Ambos entregaram, porém Caim entregou uma parte e Abel entregou a melhor parte que ele tinha, dentre as primeiras. Esses são os dois termos que eu quero destacar com vocês. Melhores e primeiras. Melhor e primeira. O que a gente oferece para Deus? O melhor, o primeiro, a primícia, ou nós oferecemos simplesmente uma parte, qualquer delas, Aqui acontece algo que nos assusta um pouco, O Senhor, ele não aceita a oferta de Caim. Parece até estranho, Nossa, Deus pode não aceitar uma oferta, mas por que Deus não aceitou aqui? Não era sobre a oferta, Era sobre o coração, era sobre a motivação. Então Caim, ele simplesmente, vou oferecer, tenho que oferecer e pronto. E Abel não, Abel ele separa o melhor, ele separa a primeira parte daquilo para o Senhor. Isso mostra que Abel, ele estava dando prioridade, ele estava dando importância ao que ele estava oferecendo ao Senhor. Ele realmente estava ali fazendo com um coração genuíno, com uma motivação genuína, oferecendo o melhor ao Senhor. E Deus, ele espera isso de nós, que o que nós formos oferecer ao Senhor, a gente não ofereça qualquer parte, a gente ofereça a melhor, a gente não ofereça o que sobra, do Senhor, seja o nosso tempo, seja a nossa oração, seja uma obra que nós formos fazer a Ele, que nós possamos realmente fazer ali como uma primícia, como uma prioridade, sabe? Fazer com excelência, fazer o melhor. E Deus, ele aceita, a oferta de Abel por isso e não aceita a oferta de Caim por isso, porque tinha essa diferença, não era sobre a oferta. O que nos também chama a atenção aqui, um ponto de reflexão, é sobre a atitude de Caim quando Deus recusa essa oferta. Imagine se Deus recusar uma oferta nossa. O que nós vamos fazer? O que você faria? Eu ia ficar bastante triste, Só que Caim, ele se enfurece e ele fica transtornado.
ele fica furioso. Será que nós ficaríamos, né, transtornados, furiosos? Ou será que nós tentaríamos entender o porquê Deus rejeitou e faríamos diferente? Qual seria a sua atitude? Nós precisamos ter isso em mente, porque se Deus recusar uma oferta nossa, nós não podemos fazer como Caim fez aqui. Nós precisamos buscar entender por que Deus, o Senhor, rejeitou, né? Por que a minha oferta foi rejeitada? E corrigir isso, né? Mostrar arrependimento e corrigir a nossa oferta, corrigir a motivação do nosso coração, pedir para que Deus venha colocar uma motivação genuína e não ficar furioso e transtornado como Caim ficou, porque isso gerou algo muito ruim, né? Deus diz aqui para ele: se você fizer o que é certo, será aceito. Então, isso significa que ele estava fazendo algo errado, né? Quando nós fazemos algo errado, nós precisamos nos arrepender e corrigir, né? Porque Deus está sendo muito claro. Se a gente fizer certo, Ele vai aceitar. Então nós precisamos, me perdoa, Deus, eu ofereci uma oferta que não foi íntegra, que não foi generosa de fato, que minha motivação estava errada. Eu só ofereci talvez o resto, ou do meu tempo, o resto do meu dia, ou que seja o dinheiro, ou que seja qualquer coisa, né? Para Deus, quando a gente fala em oferta, a gente pensa em oferta financeira, mas não é só isso. Qualquer coisa que a gente oferece para Deus é uma oferta, né? Oferta vem de oferecer. Então, o que eu estou oferecendo? Ao meu tempo com Deus, eu estou oferecendo talvez algo para uma outra pessoa, para um irmão, e eu estou oferecendo para essa pessoa só o resto que sobra, eu estou oferecendo por obrigação, eu não estou dando prioridade, né? Quando eu ofereço algo a uma pessoa, é como se eu estivesse oferecendo a Deus, né? Jesus disse que quando a gente faz pelo próximo, é como se a gente estivesse fazendo por ele. Então, o que eu estou oferecendo, se estiver errado, eu preciso corrigir, porque Deus diz que se eu fizer certo, será aceito. Mas se não fizer, cuidado. E aqui vem um alerta, né? Esse cuidado é para nós também, porque se não fizermos certo, nós teremos consequências. A nossa oferta será recusada. Deus diz aqui que o pecado está à porta, à sua espera, jaz à sua porta, né? Está ali nos esperando. E o desejo do pecado é nos controlar. O desejo do inimigo é que o pecado nos controle. Então, nós precisamos estar atentos, porque Deus diz que somos nós quem devemos dominar o pecado. Somos nós que devemos dizer: não, eu vou oferecer o melhor para Deus. Eu não vou ficar com o melhor para mim. Eu não vou ficar com a primeira parte para mim. Eu vou oferecer para Deus, porque é por Deus que eu tenho o restante, né? Então, o meu tempo, eu vou oferecer o melhor, eu vou oferecer a primícia do meu tempo para Deus, porque o tempo é de Deus. Eu vou oferecer a primícia, né, das minhas finanças para Deus, porque eu só tenho porque Ele que me deu, né? É por meio dele que eu recebo. Eu vou oferecer o melhor para Deus, porque tudo que eu tenho é Ele quem me proporciona, né? E não falando apenas de finanças, de tudo. Então, aqui, né, nessa história, eu preciso fazer o que é certo e eu preciso dominar o pecado. Não é o pecado que me domina, sou eu quem domino sobre ele, por meio da minha da força que vem de Deus, né? Essa força para dominar o pecado não é nossa, vem de Deus. E aqui, continuando, Caim então sugere a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Caim aqui, ele faz uma armadilha, né, para o irmão. Nós precisamos estar muito atentos também com essas armadilhas, porque nós podemos cair nessas armadilhas. Então, nós precisamos tomar cuidado, né, estarmos atentos também. E o Senhor, ele vem e pergunta então para Caim, mesmo sabendo, Deus já sabia o que tinha acontecido, mas ele pergunta: onde está o seu irmão? Onde está Abel? Novamente, né, nós já vimos essa reflexão no outro capítulo, mas aqui novamente mostrando que Deus nos pergunta mesmo sabendo, porque Ele quer que nós venhamos a refletir, né, sobre o que nós fizemos. Nós venhamos a refletir qual a resposta que nós vamos dar para Deus, né? E Caim aqui, ele, assim como os pais dele, né, assim como Adão e Eva lá no Éden, ele também não se arrepende. Não fala: Deus, eu matei meu irmão, me perdoa, eu deixei
a ira, a fúria me controlar. Não, sabe o que ele fala? Ele ainda é arrogante com Deus, né? Ele ainda é irônico com Deus. Ele comete o mesmo erro do pai e da mãe. Ele diz, por acaso sou responsável por meu irmão? Olha, ele questionando a Deus, né? Sendo irônico aqui, afrontando a pergunta de Deus. E Deus diz, o que você fez? Ele pergunta de novo. E aí Deus diz, ouça, o sangue do seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. Então aqui, ó, não é Deus que está amaldiçoando Caim. Não, é a consequência do que ele fez que está amaldiçoando ele. Ele será amaldiçoado por ele mesmo, pela escolha que ele fez. Será uma consequência da escolha. Novamente a gente vê escolhas e consequências aqui. Então as nossas ações, elas podem trazer maldição sobre nós. Não é Deus que nos amaldiçoa. Somos nós mesmos através das nossas escolhas, das nossas atitudes. E aí, Deus diz aqui, o solo não lhe dará boas colheitas. Então a nossa colheita vai depender da nossa decisão, da nossa escolha, do que nós estamos plantando, né? Aqui nós já vemos a lei do plantio e da colheita, né? O que Caim plantou foi isso. Então agora o que ele vai colher não são boas colheitas, porque ele não plantou boas coisas, né? Por mais que você se esforce, Deus está dizendo aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós estamos ali nos esforçando, mas as nossas escolhas não estão sendo boas. Então não adianta a gente ficar nos esforçando se as nossas escolhas não estão sendo boas. Nós não teremos boas colheitas, porque depende das nossas escolhas, do nosso plantio. Não é só do nosso esforço. E de agora em diante você não terá um lar. Olha só, muitas vezes, né, a gente olha para nossa casa, olha para o nosso lar e não vê isso como uma bênção. Mas ter um lar é uma bênção. Ter um lar, ter uma família é uma bênção de Deus. Aqui, como consequência negativa, Caim, ele perde o lar dele. Então o lar é uma bênção. E andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor, agora ele começa a ver, né? Agora que ele viu qual será a consequência, agora que ele vê o castigo, ele diz, esse castigo é pesado demais, eu não posso aguentá-lo. Agora ele vê o resultado do que ele fez, né? E é por isso que nós precisamos pensar antes de agir. É por isso que nós precisamos pensar nas consequências antes de tomar atitudes, antes de fazer, porque depois a consequência vai vir, depois não tem como voltar atrás, né? Agora ele não se arrepende do que ele fez. Agora ele vê a consequência e fala, nossa, eu não vou aguentar isso. Mas em momento nenhum ele se arrepende, né? Então nós precisamos nos arrepender quando nós tomarmos decisões erradas, né? Nós vamos errar, porque nós somos seres humanos. Mas quando nós tomarmos decisões erradas, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos dizer, Deus me perdoa, eu fiz isso e a partir de agora fazer diferente. Não ficar ali, nossa, como Caim, né? Falando, o foco dele era no castigo dele, não era no que ele fez. Ele não estava se arrependendo, ele era preocupado com o castigo que ele teria. E ele fala, tu me expulsaste da terra e de tua presença, me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. Ele não está preocupado com o que ele fez com o irmão dele, ele está preocupado que alguém vai matar ele. Olha, né, como que o coração dele estava endurecido. Olha como que o coração dele não estava no arrependimento e não estava em Deus. E o Senhor respondeu, eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. E ali o Senhor coloca então um sinal, né, em Caim, para que ninguém tentasse matá-lo. E Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod. Aqui, gente, é muito triste, né? Caim saiu da presença do Senhor. Isso significa que ele realmente ficou sem a presença de Deus. Quanto isso é triste, o quanto isso é pesado. Sairmos da presença de Deus é a pior consequência que pode ter para nós. E a vida de Caim aqui continua, né? Caim tem relações com sua mulher, engravida, e ele dá à luz, então, ela dá à luz, né, a Enoque, que Enoque é o filho de Caim e sua esposa. Aqui a gente vê uma genealogia, né, da descendência de Caim. É importante a gente entender aqui
que em alguns momentos vão aparecer alguns nomes repetidos, né? Por exemplo, Enoque. Enoque tem na linhagem de Caim e também tem na linhagem de um outro filho de Adão que vai surgir logo em seguida aqui. Tem alguns nomes, Lameque, também Lameque tem repetido. Lameque é um filho de Caim, filho não, né, perdão. Tem na descendência de Caim, mas também tem na descendência de um outro filho de Adão que vai surgir. Então, esses nomes a gente precisa separar. É igual, por exemplo, hoje, né? O meu nome é Keila. Não é um nome muito comum. A gente não vê tanta Keila, mas existem alguns nomes comuns que se repetem, né, dentro da nossa própria família. Então, com certeza você conhece alguém aí que tem o nome repetido dentro da mesma família. É mais ou menos isso que acontece aqui, tá? Enoque tem repetido na mesma família, Lameque tem repetido na mesma família, nessas descendências. A gente precisa entender que são pessoas diferentes com nomes iguais e que tem uma linhagem diferente com atitudes diferentes, tá? Lá no capítulo 5 nós vamos ver esses nomes se repetindo. Então, esse Enoque aqui, ele é filho de Caim. Aí, Enoque teve um filho chamado Irade e vem quem ele gerou. Gerou Meujael, que gerou Metusael, que gerou Lameque. E Lameque, esse é um personagem importante, se casou com duas mulheres. Olha aqui, né? Caim, a linhagem de Caim, ela segue acontecendo, um gerando o outro ali. E essa linhagem, ela continua com alguns erros, né? Continua com alguns pontos muito negativos. Caim mata o irmão, isso é extremamente negativo. E Lameque, aqui ele se casa com duas mulheres. Até então, na Bíblia, não tem citação de nenhum homem que tenha casado, né, com mais de uma mulher. Essa é a primeira que a Bíblia cita. E ele se casa com duas mulheres, então é como se iniciasse aqui, né, a poligamia. Lameque, ele era uma pessoa, nós vamos ver aqui nos próximos versículos, né, ele era uma pessoa extremamente violenta. Então, quando Lameque ele se casa com duas mulheres, Ada e Zilá são as mulheres de Lameque. A Ada tem um filho chamado Jabal, ele foi precursor dos que criam rebanhos e moram em tendas. E o irmão dele, Jubal, é precursor, né? Começou ali a tocar harpa e flauta. Então, nós vemos aqui que, novamente, os irmãos seguem caminhos diferentes, né? Tem profissões diferentes, fazem coisas diferentes. Tá tudo bem, né? Um irmão não precisa ser igual ao outro. Zilá, que era outra mulher de Lameque, ela teve um filho chamado Tubal-Caim. E ele se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e de ferro. Olha que interessante, né? Eles tinham profissões diferentes. E Tubal-Caim teve uma irmã, ela se chamava Naamá, também filha de Zilá. E um dia, né, Lameque ele falou o seguinte para as esposas dele: escutem o que vou dizer, matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Ele fala isso, né, em tom aqui de vanglória, ele está se vangloriando por matar um homem. Então aqui mostra, né, a violência de Lameque. E ele diz o seguinte: se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, porque isso Deus disse, né, lá quando Caim saiu ali da presença do Senhor, quem me matar será castigado 77 vezes. Então ele se vangloria de matar esse homem e ele coloca essa própria consequência aqui, né? Deus que disse que quem matasse Caim seria castigado 7 vezes. Agora ele mesmo está dizendo que quem matar, ele será castigado 77 vezes. Isso mostra, né, essa arrogância aqui de Lameque e ele se vangloriando por matar outra pessoa, ele colocando essa imposição aqui que alguém vai se matar ele, será castigado 77 vezes. Deus não está dizendo nada disso, né? Então mostra que essa descendência de Caim aqui continuou andando por um caminho errado, né? Continuou nessa questão de mortes, de violência, e nós precisamos tomar cuidado, né, para não repetir os mesmos erros da nossa ascendência, né, das pessoas que vieram antes de nós. Por outro lado, Adão e Eva tiveram um outro filho chamado Sete.
Então aqui a gente vê Caim, essa descendência que seguiu pelo lado de violência, de morte, de não estar próximo do Senhor. Abel, que foi uma geração interrompida porque Caim o matou. E agora começa aqui uma outra geração que é Sete, o outro filho de Adão e Eva. Sete, quando ele chegou, né, na fase adulta, ele teve um filho chamado Enos. E nesta época, a Bíblia traz essa informação importantíssima. Nesta época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. O que mostra isso, né? Que antes existia um distanciamento de Deus. A corrupção reinava, a violência reinava aqui, como nós vimos na história, né, com Lameque. Mas nesta época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor, na época em que Enos nasceu. Isso já mostra uma diferença. Sete era um irmão que da descendência dele, o filho começou a invocar o nome do Senhor. E na descendência de Caim isso não existia. O que reinava era a violência e a corrupção e a vanglória em matar, em ser violento. Então a gente começa a ver a história se dividir aqui através das descendências. Nós precisamos estar neste ponto aqui que Enos estava. Começar a invocar o nome do Senhor. Não importa o que veio para trás, não importa o que as outras pessoas fizeram. Eu decido invocar o nome do Senhor. Eu decido seguir a vontade de Deus. Eu decido clamar a Deus e fazer o que Deus pede. Eu decido seguir a Deus. Então aqui nós vemos uma história que já vai começar a ter um outro lado. Nós vamos refletir sobre isso lá no capítulo 5. Neste capítulo 4, né, a minha oração é para que nós, independente do que fizeram antes de nós, independente das escolhas das pessoas que vieram antes, que nós possamos invocar o nome do Senhor, que nós possamos seguir sendo fiéis a Deus, que as nossas decisões não sejam como a de Caim, a ter inveja do irmão que teve a oferta aceita. Se nós não tivermos a nossa oferta aceita, que nós possamos pedir, Senhor, nos perdoa. Senhor, o que nós precisamos mudar? Senhor, muda a motivação do meu coração. Que a minha oferta ao Senhor, Pai, seja genuína, seja verdadeira. Que eu possa oferecer o melhor a Ti. Que eu possa oferecer, Pai, a primícia de tudo na minha vida ao Senhor e que eu possa invocar o nome do Senhor. Afasta, Paizinho, de nós a violência, afasta de nós a corrupção, afasta de nós a morte, que nós possamos seguir um caminho reto a Ti, que nós possamos seguir um caminho que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. E eu te convido a continuar aqui conosco no canal para ver as reflexões do capítulo 5. Um beijo no seu coração, muito obrigada por ficar até aqui. Curte, comenta, compartilha esse vídeo e que Deus abençoe sua vida infinitamente.